Este programa é livre para todos os públicos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Entrando agora com o programa do Pai das Misericórdias em sua casa, quero acolher cada um de vocês que estão nos acompanhando para esse momento junto com o Pai, para nós meditarmos e rezarmos juntos, pedindo ao Pai das Misericórdias toda a graça e toda a bênção de que precisamos e necessitamos. O texto que hoje vamos meditar e refletir é da carta de São Paulo a Tito, capítulo 3 e versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como Deus nos salva? Pela sua misericórdia, pela sua compaixão. A nossa salvação é graça, é dom dado por Deus. O apóstolo está dizendo, não é pela justiça, pelas nossas obras de justiça. Então eu vou ser salvo porque eu fiz as coisas bem feitas, porque eu faço as coisas boas. Não, isso deve ser o próprio de cada cristão. Isso deve ser o comum de cada dia. Mas, para que os nossos pecados sejam purificados, é preciso que Deus, na pessoa do seu Filho, pelo seu Espírito, nos purifique, nos regenere, nos faça nascer de novo, nascer de Deus. O pecado não rompe a nossa comunhão com Deus. É o perdão do pecado, a reconciliação, é que de novo nós nos unimos a Ele. Nós somos regenerados, quer dizer, reintegrados a Deus pela graça do Espírito Santo. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem nos lava de nossas culpas. Mas para que cheguemos a isso, não é através das boas obras. Nós devemos fazer as boas obras, sim, devemos fazê-las, mas com o coração purificado. E eu não sou purificado só por fazer as boas obras, mas é por graça, é dom de Deus. O perdão de Deus é graça, é dom dado para nós, para a nossa salvação. Porque não tem como pagar pecado. Jesus assumiu sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele se ofereceu como sacrifício redentor de todos os nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro, para sempre. Então Ele fez isso. Eu não pago pecados. Eu apago os meus pecados em Cristo Jesus e passo, a partir daí, a viver a vida nova do Espírito, a vida nova que Jesus veio trazer para nós, sempre atentos, sempre alertas, para não cairmos no pecado. Se cairmos no pecado, vai dizer São João, nós temos diante de Deus o justo e santo, que está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Por isso, não atribua o perdão dos seus pecados às suas obras de justiça, que nós devemos, como filhos e filhas de Deus, fazê-las sempre, mas sim a Jesus, que pelo Espírito Santo perdoou os nossos pecados, lavou-nos de nossas culpas e nos regenerou, quer dizer, nos fez de novo, uma nova criatura. Por isso que o homem que nasce de Deus, que nasce do alto, como Jesus diz a Nicodemos, é o homem que foi restaurado por Deus. É o homem e a mulher que deixou-se ser banhado no sangue de Cristo, pelo sacramento da penitência, pelo sacramento da confissão dos seus pecados, do reconhecimento dos seus pecados e pelo reconhecimento também do amor e da misericórdia de Deus. Deixou-se ser lavado, purificado, renovado, para se tornar uma criatura nova. Por isso que no final, quando o padre dá a absolvição,
Ele diz, os teus pecados estão perdoados, vai em paz, vida nova, começa uma vida nova, porque os teus pecados foram perdoados. E Deus não deixa de forma alguma que nós permaneçamos nessa situação de pecado, mas ao contrário, Ele sempre está nos provocando, né? Nos provocando para que nós nos voltemos a Ele. Ele nos salvou, lavando no nosso coração e regenerando a nossa vida. Essa vida nova que o Espírito Santo trouxe. Essa vida nova que consiste em viver os dons de Deus, os dons do Espírito, os dons da graça do homem novo e da mulher nova, aqueles dons que realmente nos fazem ser homens novos e mulheres novas, homens santos, como é dito, pessoas santas, quer dizer que vive no Espírito. E aqueles que têm o Espírito têm bondade, têm caridade, perdoa, é misericordioso, é paciente, é indulgente. Sabe, esses são os dons do Espírito, que nos enriquece, que nos faz viver de um modo novo, não mais segundo o pecado, onde nós éramos agressivos, ofensivos, mal intencionados, com tantas atitudes diferentes, diferenciadas daquilo que é a graça de Deus na nossa vida, que é o dom do Espírito Santo. Então, estas obras boas que nós fazemos, as fazemos pelo Espírito de Deus e não para simplesmente purificar-nos dos nossos pecados. A obra boa que purifica os nossos pecados é reconhecer os nossos pecados e confessar os nossos pecados. Essa é a única obra boa que realmente nos salva, que realmente nos torna homens novos e mulheres novas. Reconhecer a Deus, voltar para Ele, entrar na intimidade dEle e viver a vida nova que Jesus trouxe para nós no Espírito. É assim que eu sou cristão, é assim que eu sou católico, é assim que eu vivo no meio desse mundo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. Eu posso até pecar, mas eu retomo a minha vida com Deus novamente. Mas eu continuo sendo um homem, uma mulher de Deus, para a glória dEle e para a salvação de todos aqueles que estão ao nosso redor. O mundo precisa de testemunhos de homens e mulheres cheios da sua graça, cheios da sua vida, cheios do seu amor. Não precisamos fazer muita coisa, mas precisamos sim estar em unidade com Deus, em união com Ele, para que tudo isso aconteça. E nesse sentido eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nesse momento rezar ao Pai das Misericórdias, para que Ele nos conceda essa graça de nós sermos regenerados, lavados pelo Espírito Santo e que as nossas obras se tornem obras de filhos e de filhas de Deus. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Coloque o seu pedido, a sua necessidade. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.